Irmãos, essa palavra é uma palavra bem conhecida. Os irmãos que nos veem ministrando a palavra do Senhor sabem que eu gosto de colocar um tema na mensagem. E o tema que o Senhor nos deu é palavra poderosa. Poderosa palavra. Amém? Palavra poderosa. Eu vou falar palavra poderosa e os irmãos vão falar poderosa palavra. Amém? Palavra poderosa. Palavra poderosa. Amém. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, 105, bem conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus nos ilumina. Ora, se nós buscamos a Deus, se nós buscamos ao Senhor através da sua palavra, meditando, ouvindo e seguindo, ora, nós não vamos andar no escuro. Diga para essa pessoa que está do teu lado: nós não andaremos no escuro, porque a palavra é luz para o nosso caminho. Irmãos, palavra poderosa é a palavra de Deus para o nosso coração. Palavra de Deus nos liberta. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em João capítulo de número 8, no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Lembrando que Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Verbo quer dizer palavra. Aleluia. Jesus é a palavra encarnada. Aleluia. E Ele está no nosso meio. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 8 ainda, versículo 36, diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Nós não andamos no escuro. Quem anda no escuro não sabe o que está pisando. Vive uma vida de insegurança, não é verdade? Quem nunca já passou por um momento de escuridão? A casa, de repente, você estava lá, a luz, e de repente acabou a eletricidade. E foi de repente. E como que nós ficamos? Ficamos no escuro e ficamos inseguros por causa da escuridão. Logo a gente vai buscar o quê? Uma vela para acender, uma lamparina, né? Ainda eu sou jovem, irmãos, mas eu peguei. Ainda sou jovem, mas eu peguei a época da lamparina. Quem pegou aqui a época da lamparina? Eita glória, tamo junto, irmãos. Né? Então a lamparina ou a vela, porque nós não gostamos de viver no escuro. Alguém gosta de ficar no escuro? Não. É horrível. É horrível ficar no escuro, porque no escuro a gente não vê as coisas direito. E por mais que seja na nossa casa, por mais que a gente está acostumado com a nossa casa, com os móveis, né, cada um no seu lugar. Tem umas casas que a dona de casa, ela sempre muda de lugar, né? As irmãs aí gostam algumas irmãs gostam de mudar os móveis de lugar. Mas geralmente na nossa casa a gente sabe aonde estão os móveis certinho, né? Sabe onde está o interruptor, vai pela parede, sabe onde está cada porta, não é assim? Na nossa casa a gente sabe como é que é. Mas mesmo assim, a gente ainda fica inseguro e de vez em quando tropeça, porque a escuridão nos faz isso. A escuridão faz com que a gente venha tropeçar. A escuridão faz com que a gente venha ficar inseguro. Só que a palavra de Deus, ela vem. E ela vem para nos iluminar. Iluminar a nossa vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos trabalhosos. Não estou falando só por causa da pandemia. Isso é um problema. Mas com esse e fora outros problemas que já existiam,
E problemas que ainda estão aumentando, estão surgindo. Estou falando das dificuldades que nós encontramos como servos de Deus, até mesmo na igreja. Pessoas que estão esfriando na fé. Pessoas que estão deixando a sua lamparina apagar. E Deus está nos despertando nessa noite. E a mensagem de Deus para o nosso coração é: não deixe a luz de Deus que há em ti se apagar. Não deixe a luz de Deus que há em ti se apagar. Aleluia. Se você está aqui, é porque você está no lugar certo. E existe a luz de Deus que está dentro de você. Essa luz de Deus fala para a gente de esperança. A luz de Deus, a palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. Caminho fala de direção. A luz de Deus, ela está mostrando para nós o caminho. O caminho, Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Jesus também disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Então, quando falamos de caminho, estamos falando de direção. Quando estamos falando de luz, estamos falando de esperança. E o Senhor não nos chamou para viver uma vida sem esperança, não. O Senhor nos chamou para viver uma vida com esperança. Aleluia. Qual é a tua esperança nesta noite? Qual é a tua expectativa nesta noite? Qual é? Porque muitas das vezes, pastor Deus, nós chegamos num lugar como esse, a casa do Senhor, o templo do Senhor, lugar reservado para adorarmos a Deus. E muitas das vezes nós chegamos num lugar como esse sem expectativa. Chegamos num lugar como esse sem nenhuma esperança. Mas mesmo que você tenha chegado assim, desse jeito, pode ter certeza, você não vai para casa sem esperança. Se a tua esperança estava apagando, se tem alguma área da tua vida que estava apagando, a lamparina de Deus estava se apagando, você está no lugar certo, porque aqui você vai renovar o óleo. A palavra do Senhor nos diz: em todo tempo sejam brancas as tuas vestes. Eclesiastes nos fala sobre isso, Eclesiastes 9. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória. Roupas brancas, roupas alvas, fala de santidade. Para ter óleo, que representa o Espírito Santo, óleo representa? E vestes brancas? Santidade. Para ter o óleo, tem que ter as vestes brancas. Lembrando que quem nos santifica é o Senhor. Nós não nos santificamos por nós mesmos. É o Senhor que vai nos santificando. O que é santificação, mano? É a purificação. Ele vai nos purificando de dentro para fora. Ele vai nos limpando. Ele vai tirando alguns vícios. Ele vai tirando muitas coisas de nós. Coisas que não agradam a Ele. Ele vai tirando. E aí vem o óleo. O óleo é o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo para nós. E para que haja a luz, lembrando ainda a lamparina, para que haja luz é necessário ter o óleo. Não é assim a lamparina? Tem que ter o óleo ali, o azeite. Tem que haver. Então nós estamos no lugar certo, porque nós precisamos renovar a cada dia a nossa fé. Um dia nós aceitamos Jesus, amém? Todos aqui já aceitaram Jesus? Todos já são igreja? Amém? Alguns não, né? Mas hoje é o dia. Hoje é o dia. Se você que ainda não fez isso, não demora não. Não demora. Sabe por quê?
Porque breve Jesus vai voltar. E se você quer subir, quer estar com Ele, é necessário fazer aliança com Ele. O que é fazer aliança? O que é fazer aliança? É estar junto, é se comprometer com aquela pessoa. Eu e minha esposa temos uma aliança. A aliança, essa que usamos, representa o nosso compromisso. Mas não é só essa aliança, é o compromisso que está dentro de nós um com o outro, os votos que fazemos. E nós precisamos também fazer votos para o Senhor. Fazer uma aliança com o Senhor, andar com Cristo, porque foi para isso que Jesus veio. E Jesus, ele não veio só para um grupinho não. Jesus, ele veio para todos. Deus, ele quer que todos venham se salvar. O que diz lá em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus, me ajuda aí. Amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça. Deus não quer que eu e você venhamos perecer. Meu Deus! Perecer fala de sucumbir, morrer. Deus não quer que a gente venha perder a nossa vida, a nossa salvação. Jesus, ele tem vida eterna. E ele consumou isso lá na cruz, nos preparando uma morada. Foi isso que Jesus fez. Jesus não desistiu, ele poderia ter desistido, né? Até pensou em desistir. Pai, lá no jardim Getsemane. Jardim Getsemane. Getsemane quer dizer lugar de angústia. Qual é o teu Getsemane, irmão? Irmã, qual é o teu Getsemane? Eu não sei qual é o teu, eu sei o meu. O meu Getsemane eu sei. Que a gente vai para um lugar secreto, a gente nem ora, a gente geme. Porque as dificuldades estão aí. Mas a palavra de Deus diz o quê? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, se nós queremos vencer, nós precisamos olhar para o lugar certo. Não olhar para o monte. Teresópolis é fácil falar de monte. Tem muito. Montes são... A gente está aqui no meio de um vale. Quem está em cima do monte está vendo melhor as coisas, mas quem está embaixo não sabe o que está acontecendo. Quem está em cima sabe. Deus, ele está acima de todos os montes. Deus, ele sabe o que está acontecendo com cada um de nós. Deus, ele sabe a nossa necessidade aqui nessa noite. Deus sabe por que você chegou aqui nessa noite. Deus sabe as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E Deus, ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Não foi qualquer coisa. Jesus no jardim Getsemane, ele até pensou em desistir. Porque as dificuldades vêm, as lutas vieram com força. E ele disse lá no Getsemane, no lugar de angústia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ei, você sabe qual é o cálice que Jesus estava para beber? Para experimentar? Que Jesus experimentou? Foi o cálice da ira de Deus, que vai cair sobre aquele que não aceitar Jesus, não quiser seguir o caminho dele. Mas Jesus, ele já sofreu isso. Já sofreu para que a gente não sofra, para que a gente não passe por isso, pela ira, a ira de Deus. Nós que somos cristãos, somos servos do Senhor, a Bíblia diz que nós não fomos predestinados para a ira. Nós não fomos chamados para a ira. A ira de Deus, não. Nós fomos chamados para a grande salvação. E é a oportunidade que nós temos
Palavra poderosa, irmãos, é essa para a nossa vida. A maior oportunidade que eu e você pode ter é servir ao Senhor. Existem tantos convites bons aí. Existe. Mas o melhor convite é nós estarmos servindo ao Senhor. Já foi falado aqui anteriormente, Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda. Existem algumas pessoas que falam assim: eu não vou aceitar Jesus não. Sabe por quê? Porque eu tenho esse vício, porque eu tenho que deixar esse vício primeiro, que eu tenho que deixar aquilo outro, e faz uma lista enorme de coisas que tem que deixar. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus? Que nós não vamos conseguir nos livrar, não conseguimos nos livrar dessas coisas sem Jesus. Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, se eu não me engano, verso 5, que ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nada, 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 nada. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. É Ele que nos liberta. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Então o conselho: vem do jeito que você está. Mas sabe de uma coisa: você não vai permanecer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista em pegar fardo. Ele pega o fardo, que é um dos nossos pecados. Sabe o que ele faz? Ele joga no mar de esquecimento, aonde é proibido pescar. Ele joga lá. Ele nos livra do fardo. Amém? Palavra poderosa. Poderosa palavra. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A oportunidade é essa. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, ele é grandioso em perdoar. Mas é necessário nós deixarmos, abandonarmos. Ou seja, nós declararmos: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero uma vida nova para mim. Aí o verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, Deus, ele tem um pensamento totalmente diferente do nosso. Às vezes nós queremos entender Deus, mas Ele é poderoso, os seus pensamentos é infinito. A Bíblia nos fala que Deus, ele é poderoso para nos abençoar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quantos querem o melhor para a sua vida? Glória a Deus. Sabe o que eu leio na palavra de Deus? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus diz assim: porque eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmão, se você, que é um ser humano como eu, somos falhos, sim ou não? Sim, somos falhos. Se nós que somos maus, queremos coisas boas para nós, irmãos, quem dirá Deus, que é a bondade em pessoa? A bondade em pessoa é Deus. Ele sabe o pensamento que tem a respeito de nós, irmãos. Eu não sei, de repente, algumas pessoas têm alguns pensamentos, sabe, negativos. Ou alguém tem um pensamento negativo ao seu respeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o que estão pensando em você, não importa até mesmo aqueles pensamentos negativos que você tem de você mesmo, o que importa é aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Aleluia. E ao teu respeito é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O contexto dessa palavra é que o povo de Israel havia desobedecido a Deus. Por causa de desobedecer a Deus, Deus permitiu que os babilônios entrassem em Israel e fizessem deles escravos. Agora eles estavam lá na Babilônia.
E a Bíblia nos fala que os babilônicos, eles eram cruéis. Eles amarravam o povo de Israel em correntes, prendeu em correntes. Só para a gente entender, tinha uma correntinha que eles pegavam a maldade. Como que era? Era uma correntinha que pegava aqui, ó, no nariz. Tipo, quando pega o boi, tem aquele coisa do boi, né? Aqui. A correntinha pegava aqui, no nariz. Nariz fala de sensibilidade. Nariz fala de sentimento. Já bateu? Às vezes você está conversando, de vez em quando foi. Já bateu alguma coisa no teu nariz? Dói muito, né? No frio, dói mais ainda. Agora imagina uma correntinha aqui, ó. A correntinha pega o nariz, passa por detrás do ombro. E aí os babilônicos, eles faziam como, pastor Dente? Faziam uma fila. Pô, Israel, faz fila aí. E batendo neles, criança, tudo. Mulheres, faz uma fila. Do mais velho ao mais novo, vai lá. E eles andando com aquela correntinha aqui, ó. Ó. A correntinha aqui, passando aqui. Imagina. Se o da frente tropeçasse, o de trás também sofria. Você entendeu? Quem está na frente, ele sofre. Você está junto com ele, sofre também. Isso a gente fala de ministério, mas falamos também de família. Quando o teu sofrimento é o meu sofrimento, mas a tua vitória é a minha vitória. É esse o pensamento que nós temos, devemos ter como família de Cristo. Amém? Amém. Aleluia. E a Bíblia nos fala que eles estavam lá, sofrendo, sendo escravos, dessa forma. E eles já estavam esquecendo, sabe, das promessas. E eles, o Salmo vai nos falar sobre isso, o Salmo 137, diz que eles deixaram a harpa pendurada. Quando fala de harpa pendurada, fala de ministério. Desistiu, igual o pessoal fala aí no futebol, né? Pendurou a chuteira. Não é assim? Que se pendurou a chuteira, né? Deixou, não joga mais. Eles penduraram a harpa. Em vez de louvar, em vez de adorar, já não estava adorando mais. E aí a Bíblia vai dizer que a situação que eles ficaram, sem esperança, como qualquer um ficaria numa situação dessa. E eles já estavam esquecendo da promessa que Deus havia feito para eles. Só que Deus levanta o profeta Jeremias para falar isso que eu acabei de falar anteriormente. Eles estão lá, pastor Daniel, sem esperança. Deus levanta o profeta Jeremias para falar. É Deus falando na boca do profeta. Está sem esperança? Eu fico imaginando assim, Deus falando, o profeta vai lá e fala. E o profeta fala aquilo que Deus manda falar. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, irmãos, os babilônicos, eles estavam achando assim, nós ganhamos, nós vencemos. E eles, o povo de Israel já estava sem esperança, mas Deus levanta o profeta para animar eles. E aqui no livro de Isaías, nós vemos Deus falando, porque eu bem sei, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por mais que a gente não entenda o processo que às vezes nós passamos, de dificuldade, de humilhação, mas não se esqueça, não é porque estamos na dificuldade, estamos sendo humilhados, que Deus se esqueceu de nós. Tudo acontece pela permissão de Deus, é verdade? Mas Ele não se esqueceu de nós. O povo de Israel estava sofrendo, sim, até mesmo por causa de uma disciplina que eles estavam recebendo.
Assim como o pai ele corrige o filho, Deus também corrige nós. Ele não é nosso pai? Então ele corrige para o nosso bem. Às vezes a gente não entende naquele momento, e a Bíblia vai nos falar em Hebreus, que no momento de disciplina parece que é algo, sabe, é triste mesmo. Mas depois, irmão, vai produzir alegria. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E nós já estamos finalizando. Diz aqui o verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar, e dá semente ao semeador e ao que come. Aqui fala da chuva. Chuva é necessário para a nossa terra. Se ficar muito tempo sem chover, a vegetação começa a ficar feia, começa a secar. Para quem tem criação de bois, o pasto começa a ficar seco, as ovelhas começam a ficar magrinhas. O pastor quer até alimentar, mas o recurso ali está difícil. A ovelha fica magrinha, vai ter um prejuízo. Mas a Bíblia está dizendo, porque assim como desce a chuva, chuva fala de refrigério. Chuva fala de refrigério para a nossa vida. De repente você chegou aqui nessa noite pedindo a Deus um refrigério. Saiba que Ele tem um refrigério na tua vida. Saiba que Deus ele tem a chuva de bênção para derramar na tua vida. Quantos recebem essa palavra? Chuva de bênção. Eu recebo primeiro. Eita glória. Estou dentro. Amém? Os irmãos, chuva. Muita chuva é ruim, né, irmão? Na medida certa. Deus manda chuva na medida certa. A bênção vai vir na medida certa. Para a gente não desperdiçar. Né? Medida certa. A bênção vai vir na medida certa. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, e regam a terra, e fazem produzir. Irmãos, quando a chuva de Deus desce, chuva fala de água. Água, Jesus é a fonte da água da vida. Quando Jesus chega, aquilo que estava seco, Jesus faz brotar. Essa sequidão aqui está falando do coração do homem. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus. O pecado, irmãos, faz separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Mas nós perdemos a comunicação. Hoje, no tempo da tecnologia, né, que está cada vez mais avançada, é fácil falar disso. A outra pessoa às vezes está nos vendo, não é isso? Tem lá o videozinho lá do WhatsApp, alguém lá está vendo a gente, mas a gente não consegue ver uma interferência. Mas a pessoa está vendo a gente, mas nós não conseguimos ver. Deus consegue ver o nosso interior. Aleluia. Mas por causa do nosso pecado, nós não conseguimos nos conectar diretamente com o Senhor. Porque o que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Por isso que, logo à frente aí, irmãos, Isaías 59, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado, irmãos, é uma coisa terrível. Por quê? Porque nos separa de Deus. Mas quando a chuva chega, essa chuva é Jesus. E Jesus, ele veio. Por que Jesus veio? Hein? Ele veio por causa de quem? Por causa de nós, cada um de nós.
Por isso que ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça. E aquilo que parece ser, Jesus está tardando, aquilo que parece ser que Jesus está tardando, na verdade, Jesus não está tardando. Na verdade, é a longanimidade do Senhor pela nossa vida. Verdade. Assim será. A chuva desce, faz o que lhe apraz. Rega. Aquilo que estava seco já não vai ficar mais seco. Jesus, ele veio trazer vida e vida em abundância. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviei. Meu Deus. A palavra de Deus, desde o início do culto, já foi liberada para a sua igreja, Aleluia. para cada um que está aqui. E ela não volta vazia. Vai fazer aquilo que lhe apraz. Deus vai trazer à sua memória, no decorrer desses dias, algumas coisas que foram faladas aqui no momento certo, na hora certa. Porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que nós ouvimos. Quando vier alguma dificuldade, opa, vou me lembrar. Não posso deixar a minha luz se apagar. Aleluia. Não vou deixar. Quando vier uma dificuldade, você vai lembrar, não, é um momento de sequidão, mas o momento da chuva de Deus vai descer sobre a minha vida. Deus, ele é fiel na sua palavra. Aleluia. E nós vamos olhar sempre para a eternidade, que está na Bíblia. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para que nós pudéssemos ter acesso total a Deus. Foi para isso que ele veio. Nós possamos meditar nessa palavra. Receba essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Amém? Posso orar? Se coloca de pé, no nome de Jesus. Quero dar um passo, você não pode. Amém? O estudo deles é uma bênção. Estava com saudade de irmão, viu? Glória a Deus. Aí eu vim para visitar os irmãos, né? Fiquei com saudade, não importa. Mas quantos receberam a palavra? Amém? Glória a Deus. Quantos irmãos puderem, amém? Apareceram na igreja. Na igreja. Lá em casa, a gente só dá o remédio. Tá bom? Amém, irmãos? Vamos estar orando. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe, Deus querido, a necessidade de cada um dos teus filhos. Pai amado, como teu servo, Deus, eu levanto as minhas mãos e eu quero abençoar os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, o Senhor sabe a necessidade, a área de cada um. Senhor, a tua palavra poderosa já foi liberada aqui nessa noite, Deus. Que nós possamos receber essa palavra. E que essa palavra, Deus, venha fazer aquilo que lhe apraz, Deus, na vida de cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, continue abençoando o pastor Denis. Continue abençoando, Pai amado, esse ministério. Teus filhos, os que pertencem aqui, os que pertencem a outro ministério, Deus, mas é um ministério só, que é o teu reino. Deus, que o Senhor venha estar abençoando cada um, Pai. Ó Deus, porventura tem alguém aqui nessa noite, Pai, que gostaria, Senhor Deus, de fazer um encontro com o Senhor, Teu Espírito Santo. Continue, Pai, tocando, Pai amado, que Ele, ou que ela, Pai amado, venha tomar essa atitude hoje. Para a nossa alegria, sim, meu Deus. Mas muito mais, ó Pai amado, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, nós liberamos essa palavra. Nós abençoamos os Teus filhos, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.